Despertar no imaginário das pessoas a vontade de conhecer lugares antes quase invisíveis e não destacados como as grandes cidades. Esse foi o objetivo do fotógrafo Tom Lisboa ao iniciar a produção do livro Novas Maurílias. Assim, ele criou os primeiros cartões postais dos 10 menores municípios do Paraná. E é com ele que eu falo agora sobre este trabalho. Seja bem-vindo, Tom, ao Identidade Paraná. Obrigado, prazer estar aqui com vocês hoje. Tom, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você nos dissesse de onde veio a inspiração para o projeto. Bom, a principal referência está no próprio título do livro, né? E as pessoas ficam meio curiosas. O que é Maurília, né? Então, esse título eu tiro do livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é um livro que é referência para mim, não só para esse projeto, mas para outros que eu desenvolvi, projetos que têm fotográficos, que têm relação com a cidade. E nesse livro, Cidades Invisíveis, existe a história desse imperador que, por não conseguir sair do castelo dele e para conhecer o império que ele possui, ele contrata um viajante, que é o Marco Polo, e o Marco Polo então empreende essas viagens e na volta, para impressionar o imperador, ao invés de contar, vamos dizer assim, como as cidades são, ele começa a inventar umas cidades fantásticas. E uma das cidades que ele inventa é Maurília, que ele fala que Maurília é uma cidade que quando o viajante chega, ele ganha os cartões postais, e aí o viajante passeia pela cidade, comparando a cidade atual com a cidade do passado, que é a cidade que ele tem nas mãos, a cidade dos cartões postais. E aí um dia eu me peguei pensando, e que cidade que não tem cartão postal? Né? Que tipo de cidade que não tem cartão postal? Fiquei pensando, de repente pode ser cidades quase invisíveis. E aí eu tratei a invisibilidade pela questão do número de habitantes. Então, aí eu pensei, esse projeto inclusive ele começou para fazer das 10 menores cidades brasileiras, mas aí eu não consegui o patrocínio. E aí quando eu abri o edital do Profícia aqui no estado do Paraná, eu readaptei esse projeto para as 10 menores cidades do estado. E aí encarnei o Marco Polo e fui visitar essas cidades distantes. E estou voltando aqui para contar para vocês como são essas cidades e criando os primeiros cartões postais desses municípios. Tom, a gente ficou curioso e quer saber quais foram as cidades escolhidas então, por favor. Então, aí faltou dizer, a partir de como eu criei os primeiros cartões postais dessas cidades que não tinham cartões postais, elas passaram a ser também novas Maurílias. Então, as minhas novas Maurílias são, por ordem de visitação, Iguatu, Esperança Nova, Mirador, São Manuel do Paraná, Guaporema, Nova Aliança do Ivaí, Jardim Olinda, Santa Inês, Miraselva e Santo Antônio do Paraíso. Como que foi esse processo de pré-produção? Então, quando eu fui submeter esse projeto, eu tive esse insight que eu achava que essas menores cidades não teriam cartão postal. Então, eu selecionei 2 cidades na época e liguei para a prefeitura. Eles não devem ter entendido nada na época. E liguei, oi, por favor, eu sou fotógrafo de Curitiba, eu queria saber se vocês têm cartão postal. Aí liguei para as 2, a resposta foi não. E aí eu submeti o projeto, foi aprovado. E 2 anos depois eu coloquei o carro na estrada e fui visitá-los. Eu não contava na época, claro, quando eu submeti o projeto, que eu ia realizá-lo numa época de pandemia mundial. Isso para mim gerou um outro tipo de preparação e também um pouco de receio, né? Tanto que a viagem ela foi reduzida um pouco, era para eu ficar pelo menos uns 40 dias viajando, e eu reduzi essa viagem para 25 dias, para minha segurança e também segurança das pessoas que eu acabei conhecendo. E como a execução, né, foi entre agosto e outubro, você também acabou retratando um pouco e tendo contato um pouco como essas cidades vêm enfrentando, né, a pandemia. Sim, sim, foi um dos grandes desafios. Esse projeto era para ter começado em março, mas aí a pandemia tornou tudo isso impossível, difícil e pouco seguro. Mas aí, em agosto, o Paraná teve aquela queda de casos
no estado, que durou até comecinho de outubro, final de outubro, comecinho de novembro. E aí eu falei, não, eu vou me preparar, vou tomar meus cuidados e vou fazer esse trabalho. Foi muito interessante, porque às vezes, até nessa época da pandemia, tinha essa ilusão que as menores cidades estavam livres disso. Não, todas as cidades foram afetadas. Claro, não foi exatamente como nas grandes metrópoles. Algumas cidades tiveram um impacto maior, por exemplo, Miraselva chegou a fechar as fronteiras durante um período. E teve, por exemplo, Jardim Olinda, que é o menor município do Paraná. Eles colocaram uma barreira, então para você entrar na cidade você tinha a tua temperatura medida, eles queriam saber aonde você ia. Você, em princípio, não era impedido de entrar, mas você tinha que fornecer seus dados e provar que pelo menos você não estava com febre para entrar na cidade. E essas cidades também, por causa da pandemia, algumas datas que eram importantes, são importantes, como por exemplo a Páscoa, eles fizeram de maneira segura. Teve Nova Aliança, em Guaporema, um padre abençoou a cidade de cima do caminhão, né? Em Nova Aliança do Ivaí, não, mentira, em Santo Inês, eles fizeram uma quermesse delivery. Então, essas cidades, apesar de serem pequenas em número de habitantes, elas foram muito importantes, criaram ações muito importantes para se prevenir da contaminação e da disseminação do vírus. Tom, eu vou te pedir licença, porque tem muita coisa para a gente comentar ainda. O ID vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente traz mais detalhes e curiosidades sobre o livro Novas Maurílias, com Tom Lisboa, que está aqui com a gente. É um instante só. Estamos de volta com o fotógrafo Tom Lisboa para falar um pouco mais sobre a concepção do livro Novas Maurílias, que destaca os 10 menores municípios do nosso estado. No bloco anterior nós falamos sobre o processo criativo e agora eu queria destacar o lado prático, né? Tom, como que foi esse processo de execução, o contato lá com a cidade, com os moradores? Esse projeto, eu tenho dito assim, quando a gente submete o projeto, você tem uma expectativa, né? E quando o projeto ele te entrega aquela expectativa multiplicada por 10, você entra num lugar assim muito muito especial. Eu tive essa sensação que como eu estava chegando nessas cidades muito pequenas, eu precisava de alguém que me introduzisse naquela comunidade, né? Então eu tive esse cuidado de para cada cidade ter uma ou duas pessoas que me apresentariam, vamos dizer assim, para algumas pessoas que eram interessantes eu entrevistar, ou então que me levassem para alguns recantos que eram de difícil acesso, porque a cidade em si era fácil fotografar, né? Era uma cidade pequena. Então, o que era visível eu conseguia achar fácil. Agora, tem muita coisa que não está tão visível e que a ajuda deles foi assim fundamental. Então, isso agilizou muito o meu processo e também agilizou a questão de adquirir confiança, né? Porque é muito estranho, né? Chega alguém de Curitiba, oi, tudo bem? Eu estou aqui, cheguei na cidade de vocês, eu quero fazer um livro, produzir seus cartões postais. E eu tive depois um retorno deles dizendo assim, então era muito esquisito, porque ninguém lembra da gente para fazer, às vezes, um trabalho, né? E você chega aqui querendo escutar a nossa história, querendo nos fotografar, fazer um livro e fazer os nossos postais. A gente achava muito esquisito. A gente achava que ia chegar um ponto que você ia mandar uma conta e a gente não ia ter dinheiro para pagar. E eu falava, não, gente, o projeto já está pago, está financiado. Mas foi um processo de adquirir confiança. Então, como eu já chegava na cidade com uma pessoa que acreditou em mim, isso para mim foi importante para quebrar essas barreiras iniciais com os moradores que eu acabei conhecendo. E nisso foi maravilhoso, porque, por exemplo, eu não sabia que essas 10 cidades
eram 10 cidades muito jovens, que foram fundadas a partir da década de 60, por causa da cultura do café, e que os pioneiros estavam, a maioria deles ainda vivos para contar essas histórias, e são histórias geralmente de tradição oral. Todo mundo na cidade conhece as histórias de ouvir, mas ninguém, sei lá, ninguém escreveu essa história ainda. Eles sempre têm esse projeto de documentar. Algumas cidades até começaram a documentar em vídeo, mas escrever a história, isso não foi feito. Então eu dei um primeiro passo, né, em Novas Maurílias, de escutar esses pioneiros e colocar algumas dessas histórias que são maravilhosas nesse livro. Então eu acho que essa foi a principal ação de pré-produção, foi esse contato com as pessoas da cidade, que nisso elas me ajudaram a abrir as fronteiras e as casas e o coração das pessoas que eu acabei conhecendo. Foi até bacana esse projeto ter acontecido em 2 etapas, né? Teve essa parte da produção, que eu fotografei, entrevistei, e depois eu voltei para todas as cidades de volta para entregar o material. E a entrega foi incrível, né? Porque aí eu já não era um estranho, né? Eu já era uma pessoa que eles conheciam, que eles confiavam, e eles estavam ansiosos, né, para receber esse material, e me receberam com muito carinho, né? Então, em Jardim Olinda foi com frango com farofa, em Santo Inês fizeram um café da manhã para mim. Inclusive, eu até acho importante fazer uma homenagem aqui para Rosana Luvisotto. Eu tive uma notícia recente que ela faleceu de Covid, e a Rosana, ela é mãe do prefeito de Santo Inês, e ela, desde o começo do projeto, ela me recebeu com muito carinho. Ela não me conhecia, mas ela falou: vem, querido, vem, vamos, eu te mostro a cidade. E ela me recebeu depois, quando eu voltei para entregar os postais, também com o café da manhã, e chamou todo mundo, estava vibrando com o projeto. Então fica uma homenagem aqui para Rosana, que não está mais com a gente, e é isso. Era justamente sobre as etapas, né, de produção que eu ia te perguntar. Você dividiu, né, a produção em algumas etapas e eu queria que você explicasse para a gente. Então, esse projeto teve 3 etapas. Eu chamei de produção, transformação e conexão. A de produção é quando eu viajei para produzir o material. Aí tem a fase de transformação, que foi quando eu transformei elas em Maurílias. Porque enquanto essas cidades não tinham cartão postal, elas não podiam ser chamadas de Maurílias. Então, depois que eu imprimi os postais e os livros, eu voltei para todos os municípios, entreguei um lote de 3.000 postais para cada uma delas, e 10 livros para eles colocarem em biblioteca, para doação, escola. Então, eu transformei elas em Maurílias. E também de cada cidade eu me mandei o primeiro cartão postal. Então, em Santo Antônio do Paraíso, em Guaporema, eu mandei um postal para mim escrito: agora Guaporema é uma Maurília, agora Jardim Olinda é uma Maurília, agora Esperança Nova é uma Maurília. Então, eu fui me mandando os primeiros cartões postais. E agora eu estou numa terceira fase, que é a fase de conexão, em que eu estou conectando esses 10 menores municípios com o resto do Brasil, com o resto do mundo, inclusive. E como é que eu estou conectando? Eu estou mandando cartões postais com imagens que a maioria não está nem no livro, porque eu não consegui colocar tudo que eu queria no livro, tive que fazer uma edição, com imagens e histórias desses 10 municípios. E eu estou mandando gratuitamente, e está sendo um sucesso, assim. Eu recentemente fiz uma outra entrevista e estou recebendo mensagens do Brasil inteiro, e também já mandei para o exterior. Agora mesmo acabei de mandar uma para o Canadá, porque aí eu anuncio nas minhas redes sociais, e quem me manda o endereço, eu mando em alguns dias um postal com uma imagem e uma história de um desses 10 municípios. Era justamente isso também que eu ia te perguntar. Muita gente deve ter ficado curioso, né? Porque a história realmente e o projeto são muito bacanas. Quem quiser ter acesso, né, ao livro físico e também a versões virtuais ou digitais desse material, o que deve fazer? Quem quiser ter acesso ao livro pode acessar o meu site, www.sintonizado.com.br/Novas Maurílias, ou pode me adicionar nas minhas redes sociais
Tom Lisboa, Instagram, Facebook é Tom Lisboa, e através desses contatos do site ou redes sociais, vocês podem falar comigo tanto para adquirir o livro ou para receber gratuitamente um postal surpresa com imagens e histórias dessas 10 cidades. Tom, parabéns pela iniciativa, eu super agradeço a sua participação aqui no Identidade Paraná. Achei fantástica a ideia do projeto. Essas cidades realmente, né, se perceberam visíveis e você consegue trazer, né, a dimensão do que elas têm para oferecer de melhor e valorizar a cultura, o turismo e o cotidiano desses pequenos espaços, mas com grandes pessoas e grandes lugares. Nossa, realmente, esse projeto, eu acabei me dando um presente que ele foi, assim, uma experiência que eu vou guardar para a vida. Foi muito lindo participar da história dessas pessoas e conhecer esses lugares com paisagens tão incríveis. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço vocês. Obrigado. E antes de encerrar o programa, uma notícia daquelas que a gente adora. O cinema paranaense marca presença no Festival de Gramado deste ano, que será novamente à distância. Na mostra de longas, Jesus Kid, de Ali Muritiba, concorrerá ao troféu Kikito. Já na mostra de curtas-metragens, 2 filmes paranaenses estão na disputa pelo prêmio. Aonde Vão os Pés, de Débora Zanata, e Da Janela Vejo o Mundo, primeiro curta de Ana Catarina Lugarini. Todos os filmes selecionados serão exibidos de 13 a 19 de agosto no Canal Brasil, tanto na televisão quanto na internet. E a premiação ocorre no dia 21 de agosto, com transmissão ao vivo pelo Canal Brasil e pelo YouTube do festival. Fica a nossa torcida e, claro, muito orgulho dos nossos paranaenses. E o Identidade Paraná fica por aqui e a gente lembra que você pode assistir este e outros programas no YouTube da TV Paraná Turismo e acompanhar todos os nossos bastidores e muito mais nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchau!